Você já imaginou uma partida de xadrez onde o ataque que acontece contra o rei é tão forte, tão feroz e tão brutal que esse rei não consegue se mexer e não consegue nem mesmo respirar? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. Olá amigos, amigas e amantes do xadrez. Eu sou José Neto, seja bem-vindo ao canal Enxame. E eu trago para vocês aqui uma partida sensacional que foi enviada e pedida pelo WhatsApp pelo meu amigo Levi Rodrigues. E eu tenho que contar a história desse WhatsApp pelo seguinte. Eu estava dirigindo, aí eu recebo um WhatsApp do Levi, onde diz o seguinte, vamos ver. Neto, boa tarde. Depois vê e olha se dá para comentar essa partida. Vê se vale a pena. E aí eu te digo, meu amigo Levi, vale muito a pena, porque essa aqui é uma das partidas mais bonitas que eu já vi entre partidas amadoras. Ela é belíssima. E aí, quando ele me mandou esse WhatsApp, eu tava no trânsito, eu nem aguentei, porque as partidas do Levi são muito boas. Aí eu já parei o carro no farol e eu tava vendo a partida rapidinho e eu dei um grito que assustou todo mundo, cara. O pessoal falou, meu, ali naquele carro ali deve ter um louco que joga xadrez, só pode. Bom, vamos ver o que aconteceu nessa partida, né? Essa partida foi jogada no dia 24 de maio de 2021, num torneio chamado Bondinho da Tarde, que acontece aí todos os dias no Clube de Xadrez Maria Luísa. E quem está de pretas é o Levi Rodrigues e de brancas é um jogador chamado Luciano Mendes, que é do Belém do Pará. O Levi aqui de São Paulo jogou contra ele de pretas e ele tem o nickname que é Luque de Marco. Vamos ver o que aconteceu. O Luciano começa aqui com o peão do rei para E4 e o Levi joga aqui E5. O Luciano então joga o bispo para C4, que caracteriza aí a abertura do bispo. E nessa hora aqui o Levi desenvolve sua peça também, jogando o cavalo para C6. O jogo continua com D3 e esse lance aqui o Luciano já abre a diagonal para atuar o bispo da casa preta e o jogo continua também com desenvolvimento na parte do Levi. Ele joga aqui o cavalo para F6. Então o Luque de Marco joga o cavalo para E2 e o Levi faz o lance bispo C5, desenvolvendo aqui mais uma peça. E nessa posição aqui é interessante você ver que os dois jogadores têm aqui o roque disponível para fazer, tanto as brancas quanto as pretas. Então é justamente isso que o Luque de Marco faz agora. Ele faz o roque pequeno, só que o Levi decide que não é hora ainda de fazer o roque e joga aqui o lance D6. E nessa hora aqui o jogo continua com o lance C3, onde o Luque de Marco, com esse peão avançado, controla a casa de D4 e também a de B4, que seriam pulos possíveis aí para o cavalo. Então ele restringe aí um pouco os movimentos desse cavalo, né? Mas o Levi não liga muito para isso, não se intimida, e ele faz um lance ativo aqui, que é o bispo para G4, onde com esse bispo ele crava o cavalo, então restringe um pouco o movimento das brancas, porque se sair com o cavalo perde a dama que está lá em D1. E aí também tem o seguinte, não dá para avançar esse peão aqui, livrando-se da cravada, porque há outra cravada aqui. O bispo está cravando esse peão, não dá para mover, senão expõe o rei. E aí vamos ver como é que o Luque de Marco resolve isso, né? Ele faz aqui o lance bispo para G5. Ele coloca também uma cravada, fala, Levi, eu também sei fazer minhas cravadas, né? E agora esse cavalo não pode sair daqui, senão perde a dama. Mas quem conhece o Levi sabe como ele vai jogar, né? E eu conheço ele, eu sei que ele faz aqui, nessa posição, um lance característico do estilo de jogo dele. Ele faz aqui tranquilamente o lance dama D7. Ele ignora a cravada e o Luque de Marco já aproveita essa situação e captura o cavalo com o bispo. Levi captura e fica com esses peões dobrados aqui. E o Levi não liga muito para isso, para peão dobrado, porque a intenção dele é atuar com essa torre aqui para G8 e usar essa coluna que está semi-aberta. Coluna semi-aberta é aquela onde um dos peões de algum lado já foi capturado. E é o caso aqui, né? E vamos ver o que acontece, né? O Luque de Marco, ele se incomoda um pouco com essa coluna aberta e ele escorrega o rei para H1. E o jogo continua. O Levi então faz o roque grande e o Luque de Marco faz aqui o lance que ele não podia fazer antes, que agora ele pode. Ele faz o lance F3, ameaçando esse
bispo, que é obrigado a escorregar para H5. O jogo continua aqui com o cavalo D2, onde o Luque de Marco desenvolve a sua última peça menor, mas se você observa, o Levi já desenvolveu todas as peças, e ele já tem inclusive as duas torres conectadas, todas as peças desenvolvidas, roque feito. Então o Levi tem uma vantagem de desenvolvimento, porque ainda não tem comunicação entre essas duas torres, né? A dama está no meio do caminho ali. E aí vamos ver o que acontece, né? Roques opostos, quem desenvolver primeiro vai poder atacar primeiro, né? E vamos ver se é isso que acontece. O jogo continua, o Levi já coloca sua torre na coluna semi-aberta, com torre de H em G8, e o Luque de Marco faz aqui o lance A4, onde ele tenta aqui incomodar e avançar essa molecada de peões aqui para a ala da dama, né? Onde está o roque do Levi. E aí o interessante é que esse bispo pode inclusive ser encurralado depois desse avanço de peões. O Levi percebe isso e já escorrega o bispo ali para E6. E aí o Luque de Marco faz também o lance B4, avançando os peões, preparando o ataque aqui na ala da dama. E aí o jogo começa a ficar emocionante. O Levi decide então capturar esse cavalo e o Luque de Marco captura com a dama. E o Levi faz uma subida de torre aqui que é bem curiosa. Porque nessa hora aqui o Luque de Marco podia muito bem fazer o lance G4. E esse bispo não tem para onde ir. Está ameaçado aqui pelo peão. Só que nessa hora ele não faz esse lance. O jogo poderia continuar aqui assim. Com certeza o Levi faria o sacrifício desse bispo e capturaria esse peão provavelmente com a dama, onde ele estaria ali ameaçando já um ataque forte, checkmate inclusive. O jogo poderia continuar aqui pelo Luque de Marco com o cavalo G3, tampando esse mate, né? E quem conhece o Levi sabe que nessa posição provavelmente ele avançaria esse peão e depois avançaria de novo para tentar um ataque ali naquele cavalo. Então vamos voltar aqui para a posição depois do lance torre G6, onde o Luque de Marco não avança o peão e o jogo continua aqui com o lance F4. O Levi nessa hora traz a outra torre para a coluna semi-aberta e ele já faz aqui uma ameaça naquele peão de F2 com as duas torres, né? O Luque de Marco tá de olho nisso, se prepara, se defende. Vamos ver se dá certo? Ele faz aqui o lance torre F2. E esse lance protege o peão. Mas o Levi, ele faz um lance aqui que realmente surpreende. Ele ignora essa defesa da torre e captura o peão de G2 com a torre. Ele não tá nem aí. O Luque de Marco, claro, não pode capturar de rei, captura aqui com a torre. E nessa hora aqui o Levi faz o lance bispo para F3. E faz todo sentido pelo seguinte: está cravada essa torre. E a torre está ameaçada por duas peças agora. E aí o Luque de Marco tem que resolver esse problema, né? E ele resolve. Vamos ver como é que ele resolve. Ele traz aqui a torre para G1. E esse lance aqui, nessa posição, é interessante, porque se você observa, o rei das brancas ele está totalmente sufocado ali. Ele não consegue ir para lugar nenhum, né? E o Levi faz um lance aqui que diminui ainda mais o espaço desse rei. E é muito interessante o lance. Dama H3. Então, olha só como o Levi está concentrando as peças no ataque, né? E aí, o que acontece? Nessa posição aqui, o Luque de Marco tem que fazer alguma coisa e ele faz aqui um lance que, infelizmente, é um erro terrível. Ele faz o lance cavalo para G3. E esse lance é um erro, porque o Levi não perdoa erro, ele já captura esse cavalo aqui com a torre, aproveitando um tema básico de cravada. Já tem aqui a cravada do bispo, não pode capturar de torre, certo? E aqui tem a cravada do peão também, que expõe o rei. Então ele não pode capturar essa torre com peça nenhuma. Essa torre está blindada. Começa a ficar emocionante a parada. O Luque de Marco faz aqui agora um avanço de peão para D4. O Levi captura. Ele captura com o peão de C. E o Levi surpreende mais uma vez capturando esse peão com cavalo vezes D4. Olha só que legal. Digamos que acontecesse... Não foi isso que aconteceu, mas se o Luque de Marco capturasse esse cavalo, o Levi simplesmente daria esse cheque de bispo, capturando a torre, só ia ter este lance para salvar o cheque e o Levi daria mate em seguida. Então esse cavalo não pode ser capturado. Provavelmente o Luque de Marco percebeu isso e depois de o Levi jogar aqui cavalo vezes D4, ele não captura. E ele faz aqui o lance bispo F1, trazendo o bispo para defender aquela torre que está em G2. O jogo continua, o Levi vai para cima, né? Olha só o que acontece. O Levi continua, vai para cima e ele começa a trazer esse cavalo aqui para a ala do rei, jogando o cavalo E6. E o Luque de Marco se assusta, dá uma cutucada nesse cavalo com F5 e o cavalo pula para G5. E se você observa nessa posição,
todas as peças do Levi estão concentradas no ataque aqui na ala do rei. E aí as peças das brancas do Luke DiMarco estão concentradas aqui também na defesa. Menos o próprio rei do Levi, que está ali tranquilo, descansando, né? E aí o que acontece? Nessa hora aqui, o Luke DiMarco faz o lance que é terrível também, infelizmente. Nessa hora aqui o Levi podia fazer um lance surpreendente e acabar com o jogo de vez. Mas ele faz um lance que é interessante também. Depois eu volto para mostrar qual foi o lance. O Levi faz aqui uma ameaça na dama com torre G4, a dama escorrega para D2 e ele volta a torre para G3. Nessa hora aqui o Luke DiMarco faz o lance dama F2. E aí agora não tem mais perdão, né? O Levi já viu tudo. E ele faz um lance aqui surpreendente que determina a vitória forçada para as pretas. O lance é dama vezes H2, cheque. E esse aqui é um sacrifício belíssimo de dama, forçado, onde as brancas não tem escolha, tem que capturar a dama. Não tem o que fazer com esse rei, vai ter que capturar a dama. E aí o Luke DiMarco captura a dama do Levi, e o Levi tranquilamente escorrega a torre para H3 e é checkmate. Um belíssimo checkmate com sacrifício de dama, onde o rei estava totalmente sufocado. Olha só que partida fantástica, galera. Bom, agora vamos fazer o seguinte, vamos voltar aqui na posição onde aconteceu o lance dama para F4. Nessa posição, o Levi já poderia ter feito aquela sequência vitoriosa que ele fez no final. Ele poderia já capturar aqui o peão em H2, o rei teria que capturar, ele escorregaria a torre e seria também checkmate, né? Seria belo, mas foi bonito também do jeito que o Levi fez, porque mesmo ele tendo esse lance que era possível já vencer, não tira o brilho e a excelente combinação que ele fez no final. Uma partida belíssima, eu achei excelente. Espero também que vocês tenham gostado. Essa partida, como eu falei, foi jogada no bondinho da tarde. E adivinha quem foi o campeão? Olha a cara dele aí. O Levi foi o campeão do torneio. Parabéns, Levi. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem, deixa aqui a sua curtida. E também faça o seguinte. Quer ter a sua partida analisada aqui com bom humor, com brincadeira? Manda nos comentários ou manda no WhatsApp que está aparecendo aí. Beleza, galera? Abraço a todos e até a próxima. Valeu!